Olá pessoal, estamos então de volta com o podcast da comunidade LMS. Como vocês já sabem, eu sou o Diogo e hoje mais uma vez temos uma convidada na área política de Portugal e não só, porque é a eurodeputada do Bloco de Esquerda e ex-candidata à presidência da República em 2015 e 2021. Marisa Matias, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite e pode falar um bocadinho sobre o que é que faz e o que é que a trouxe cá. Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. O que é que faço neste momento? Sou eurodeputada no Parlamento Europeu e trabalho em muitas áreas diferentes, porque nós temos que lidar com muitas comissões diferentes, mas trabalho sobretudo nas áreas da energia, do ambiente, das alterações climáticas, da investigação e dos direitos humanos, assim para pôr num pacote mais simples e mais resumido. Sou de Coimbra, tenho 46 anos e pronto, e mais de resto, acho que não vale a pena estar a fazer uma grande apresentação da vida, mas basicamente é isto. Nós hoje vamos fazer uma entrevista normal, como já fizemos para a nossa temporada especial das legislativas. Portanto, eu vou fazer umas perguntas simples e a Marisa Matias vai então responder que vai de encontro às suas visões e às visões do partido que representa, o Bloco de Esquerda. Vamos já começar então a primeira, tendo em conta que recentemente no Parlamento Europeu foi aprovada a possibilidade de o voto passar para a idade mínima de 16 anos nos Estados-membros, algo que o Bloco de Esquerda também já tinha falado antes. E vamos então abordar aqui esta questão que é, hoje em dia os jovens parecem estar um bocadinho mais distantes da política do que antigamente. E esta medida, por muitas vezes é falada como poder aumenta a população que pode votar, mas também deverá levar a um aumento da abstenção. O que é que se deve fazer em termos escolares ou na sociedade em geral para voltar a trazer mais jovens para a política e aproximar as futuras gerações para esta decisão que é um voto bastante cedo na sua vida? Bem, nós defendemos, de facto, sempre defendemos o voto a partir dos 16 anos e era bom que houvesse uma decisão nesse sentido, que não fosse apenas uma recomendação, mas que de facto pudéssemos passar a ter esse sistema. A razão é muito simples, a partir dos 16 anos qualquer pessoa já é responsável por uma série de coisas e portanto tem que assumir essa responsabilidade e não faz muito sentido que no que diz respeito ao seu futuro possa só ter essa responsabilidade, essa capacidade de decidir 2 anos depois, a partir dos 18 anos. E portanto nós achamos que se devia alinhar do ponto de vista legal o que é a responsabilidade em tantas áreas da vida, também com a responsabilidade de poder escolher para o futuro. Em relação à participação dos jovens na política, eu creio que não há menos participação, que é uma participação diferente, ou seja, nós temos menos participação dos jovens do ponto de vista daquilo que são áreas como a representação institucional. Nos atos eleitorais isso é evidente, as taxas de abstenção não nos deixam mentir, mas mesmo outras áreas de representação institucional que estão para além dos parlamentos, há sempre uma dificuldade grande em atrair o interesse das pessoas mais novas, e isso é de facto um problema, porque depois as visões não são representadas e muitas vezes visões que não são representadas e as vidas que são mais afetadas pelas decisões que são tomadas. Mas há outras formas de participação. Também acho que podemos reconhecer que há uma menor participação política do ponto de vista partidário, mas volto a dizer, a política é mais do que isso e, portanto, volto a dizer que a participação política eu não creio que esteja mais reduzida, porque há espaços de participação, como as redes sociais, que estão cheias de gente ativa, nem sempre, digamos assim,
num sentido construtivo, mas isso é outra questão. Mas as redes sociais trouxeram espaços amplos de participação e os jovens participam muito nas redes sociais. Mais numas do que outras, mas a verdade é que há uma porcentagem elevada de jovens. E nós temos que começar a perceber, e acho eu também a desmistificar um bocadinho tudo isto, porque a participação política e as escolhas políticas nós fazemos todos os dias na nossa vida. Nós fazemos escolhas políticas, decidimos acatar uma decisão ou não, se decidimos defender alguém que está a ser discriminado ou não decidimos. Qualquer ausência de participação é também uma participação política, mas as escolhas que nós fazemos são todas elas políticas e por isso há áreas, eu creio, em que essa participação dos jovens tem sido reforçada, nomeadamente em algumas áreas de intervenção, como as questões relacionadas com o combate às alterações climáticas e outras. Temos tido muitos movimentos que tendencialmente se chamam de inorgânicos, mas que são movimentos que, do meu ponto de vista, devemos ter em consideração, sei lá, as sextas-feiras para o futuro ou outras organizações menos institucionais que têm surgido. E desse ponto de vista eu creio que na área mais alargada da política, e se pensarmos na sociedade no seu conjunto, há uma participação ativa dos jovens. Depois ela escasseia quando pensamos em atos eleitorais e quando pensamos em representação institucional. E de facto isso é um problema. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo o Brexit, não é? E uma das conclusões a que se chegou foi que a população mais jovem do Reino Unido era sobretudo favorável à manutenção do Reino Unido na União Europeia. No entanto, não foi isso que ficou vinculado no voto, o que ficou vinculado foi o abandono da União Europeia por parte do Reino Unido, em que, no caso das taxas de participação, votaram sobretudo as pessoas mais velhas, e a população mais nova teve uma taxa de abstenção recorde, assim mesmo, houve uma minoria de jovens que foi votar, em relação a uma decisão que afeta sobretudo os jovens. Independentemente da nossa opinião sobre a saída do Reino Unido da União Europeia ou não, porque isso é irrelevante. O que eu acho que é preciso perceber é que a participação nestes atos eleitorais e na vida política mais institucional é importante, porque é ela que decide depois quais são os contornos de futuro. E na realidade foram pessoas mais velhas que acabaram por decidir um futuro que já não irão ter tanta oportunidade de viver pelas razões básicas da lei natural da vida, e as pessoas mais novas que tinham uma posição formada em relação a isso acabaram por não exprimir esse voto. Se houvesse uma maior participação, se calhar o resultado podia ter sido diferente, mas volto a dizer, independentemente da nossa opinião em relação à decisão de sair do Brexit ou não, sair da União Europeia, peço desculpa, ou não, mas é essa a questão que está em cima da mesa, é que nós muitas vezes estamos a lidar com escolhas que afetam sobretudo as gerações mais jovens e em relação às quais as gerações mais jovens decidem não ter voz ou não ter posição. E neste momento eu creio que todas as vozes, sempre, mas em particular neste momento em que estamos com agendas tão complicadas, porque há um afastamento muitas vezes entre as instituições e aquilo que são as opiniões das gerações mais novas, mas esse afastamento existe porque essas vozes não se fazem sentir, ou seja, se fizessem sentir, provavelmente quem nos representa seria mais próximo desses interesses. Não havendo essas vozes, torna-se mais complicado, mas há agendas como o combate à precariedade, ou agenda como o combate às alterações climáticas, questões relacionadas com a igualdade de género, que eu creio que são elementos fundamentais na nossa vida política, acabam por ter um papel secundário e eu duvido que elas sejam secundárias na nossa vida no dia-a-dia. Não são, mas nas eleições contam aqueles que votam e, portanto, Exato. Os que não votam contam na mesma, porque decidem não mudar nada, decidem que o que está bem, mas a verdade é que muitas vezes não é bem isso que lhes passa pela cabeça. O que é que se pode fazer? Eu creio que há várias coisas que se podem fazer, desde os currícula nas escolas, que eu penso que nós às vezes passamos um bocadinho ao lado daquilo que são papéis fundamentais, institucionais e que era importante perceber, também um bocadinho ao lado da discussão ideológica, porque cada pessoa pode ter a sua escolha ideológica, mas é importante
eu creio que haja a percepção e a consciencialização do que é essa escolha que se está a fazer, e das causas que estão em causa de cada vez, as causas que estão em causa, peço desculpa pela redundância, de cada vez que fazemos escolhas na nossa vida. Tudo isso é fundamental, da mesma maneira como é fundamental as instituições se aproximarem mais daquilo que são as preocupações reais de todas as gerações, incluindo as gerações mais novas. Mas eu confesso que não tenho assim muito jeito, nem muito feitio para ser paternalista, e portanto acho que também na democracia e com liberdade de escolha temos que ser capazes de assumir as responsabilidades pelas escolhas que fazemos, e portanto a escolha de não participar tem consequências diretas e reais, e quem decide não participar tem que assumir também a responsabilidade de não participar e de não tomar partido nessa decisão, e às vezes surpreende-me um bocado que apesar de tudo isto seja tratado de tão de ânimo leve, não é? Porque há muitas escolhas na nossa vida com menos impactos que nós não abdicamos, e daquilo que são escolhas para vários anos da nossa vida à frente, e com medidas que podem implicar grande parte daquilo que pode ser o nosso futuro. Tenho dificuldade em perceber como é que a posição pode ser não tomar posição, mas lá está, se for essa a posição, a de não tomar posição, também não sou eu que vou... Agora, a sério, não tenho feito para ser paternalista, acho que as pessoas devem perceber o que é que está em causa, e desse ponto de vista temos a responsabilidade de se calhar fazer uma comunicação melhor e uma pedagogia maior em relação ao que está em causa, mas depois será sempre a liberdade de cada um e de cada uma decidir se quer ou não fazer parte dessa decisão. Falou aí sobre uma coisa que eu ouvi, que foi aos 16 anos já se pode ter várias decisões, porque não a do voto. Passaríamos também... Sim, já há responsabilidades criminais, sim. Já se pode trabalhar, enfim, uma série de coisas, porque não votar, não é? Então também poderíamos pegar nessa parte do voto e falar sobre outras coisas, como o beber, o conduzir, poder tirar a carta. Claro. Estaríamos então a falar de uma inclusão aos 16 anos daquilo, pelo menos no caso português, né, de incluir aos 16 anos todas as responsabilidades, direitos e deveres que se teriam aos 18. E não apenas uma parte. Sim, a partir de assim, quer dizer, há algumas que serão contestadas de um ponto de vista de saúde pública, mas outras não. Portanto, há algumas que não têm a ver com a idade, que não se deve fazer a vida toda, mas eu também não sou ninguém para dizer o que é que as pessoas devem fazer, e aliás não servirei de exemplo em muitas dessas coisas, mas isto para dizer que acho que do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade criminal, não estamos a falar de comportamentos individuais no sentido mais estrito, não é? Estamos a falar de comportamentos que têm implicações para a vida de toda a gente, e portanto se há uma responsabilidade que é assumida e que tem que ser assumida do ponto de vista legal para várias questões, nomeadamente associadas com o trabalho, associadas com as questões criminais, creio que sobretudo para votar, conduzir, também não tenho nada contra. Em relação ao resto, acho que não tem que estar tudo ao mesmo nível, mas seguramente tem que haver uma tentativa de ser coerente em relação àquilo que se pede às pessoas em cada fase da sua vida, e portanto não fecha a porta a nenhuma dessas questões. Em relação ao voto parece-me evidente, em relação às outras acho que sim, que são questões em aberto e que se podiam discutir perfeitamente. Ok, eu vou só fazer aqui uma coisa, que é o Zoom deve ter mudado a política das duas pessoas terem uma reunião ilimitada, porque ele já me apareceu aqui. Tem 8 minutos. Pois, mas vamos fazer isso até ao final, se quiser, e depois retomamos. Ok. Então era só para não quebrar a meio o pensamento. Sim, mas eu vou olhar para o cronómetro. Tá bem. Ok. Então vou para a próxima pergunta. Portanto, hoje em dia temos um assunto muito grande na Europa, que acho que é claro, que é a guerra na Ucrânia,
e a União Europeia tem tido uma parte importante na resposta dos outros países, a comunidade internacional, principalmente com sanções ao país invasor. A União Europeia, pegando assim, então vamos olhar para esta, porque parece que as sanções não estão a funcionar tanto quanto se calhar deveriam. Deverá, agora olhando talvez para um cenário mais complicado, deverá a União Europeia sacrificar o seu povo com sanções mais fortes e, por exemplo, cessar por completo as negociações e trocas de bens com a Rússia? Essa é uma questão muito complexa, porque eu sou favorável às sanções quando há um agressor, ou seja, há um agressor claro, há uma agressão criminosa, na minha perspectiva, de um povo, de um país que tem fronteiras definidas e que existe, e portanto eu sou favorável à política de sanções, não sou favorável a todas as sanções, e isso é uma questão que é relevante, acho eu, porque nós vamos olhar, primeiro é muito cedo para nós percebermos se as sanções estão a funcionar ou não, porque elas levam tempo a ter impactos, mas claramente não é preciso esperar mais tempo para perceber que algumas sanções funcionam mais do que outras. Quando foi a invasão do Iraque, e aliás, quando houve sanções em relação ao Iraque, houve estudos preocupantes que mostraram que houve mais crianças a morrer no Iraque resultado das sanções do que da guerra. E eu acho que isso deve nos fazer pensar. E, portanto, as Nações Unidas nessa altura tomaram uma posição inteligente, do meu ponto de vista, que foi, então vamos ver quais são as sanções que funcionam, quais é que não funcionam. E tomaram a decisão de daí em diante, de daí para a frente, serem favoráveis apenas a sanções direcionadas e não a sanções horizontais. E eu sou favorável à abordagem das Nações Unidas e acho que tem que haver sanções em relação ao regime, em relação a quem suporta e apoia o regime, os oligarcas russos neste caso, mas é pena que a gente fique a meio do caminho, porque depois quando é para tentar ter acesso à informação que resulta dos paraísos fiscais e tudo aquilo que nós conhecemos que é um mistério, onde está grande parte do crime organizado concentrado, aí depois já as pessoas que são favoráveis às sanções já não querem tanto abrir essa informação porque não toca apenas os oligarcas russos, toca muita gente. E, portanto, essas sanções direcionadas eu creio que são importantes. A questão da energia acho que também, mas não apenas pela questão da Rússia agressora, que isso é uma das questões evidentes, mas também nós precisamos de um modelo energético diferente e com autonomia e com alguma autonomia que passa além, ou seja, também não concordo que a gente substitua a Rússia pelo Qatar ou pelos Estados Unidos com o gás liquefeito. Mas isto para dizer que algumas que sou favorável. Sou completamente contra o tipo de sanções que está a ser instituído, horizontais, sanções horizontais, como por exemplo em relação aos meios de comunicação social, em relação à atividade artística e cultural, ou em relação à cooperação científica. Acho que é um erro muito grande que estamos a pagar. Do ponto de vista académico, eu acompanhei durante vários anos aqui no Parlamento Europeu a definição do regime europeu de sanções e li muita coisa sobre isso e, portanto, do ponto de vista académico, nós percebemos que raramente as sanções tiveram o efeito que era pretendido. A honrosa exceção que é sempre apresentada é o caso da África do Sul, e se calhar vale a pena nós olharmos o que é que se fez na África do Sul contra o apartheid e as sanções para percebermos porque é que funcionou e nos outros sítios não está a funcionar. E grande parte da justificação tem a ver precisamente com isso, que tipo de sanções é que estamos a aplicar. E, portanto, eu diria sanções sim, mais sim, no que diz respeito a sanções direcionadas que afetam o regime, sanções horizontais e daquelas que sobretudo afetam mais o povo do que o regime, porque o regime sobrevive bem, então acho que temos que realmente considerar o que é que estamos a fazer e tomar decisões com consciência, até porque nós continuamos a alimentar a guerra, por duas razões. Em primeiro lugar, porque quando foi a anexação da Crimeia em 2014, houve sanções que proibiam a venda de armas à Rússia por parte dos países europeus, e 10 países da União Europeia continuaram a vender armas como se nada existisse. Em segundo lugar, porque de facto, sem acabar com a comercialização do gás, nós estamos a pagar
imensos milhares e milhões de euros permanentemente à Rússia pelo abastecimento do gás. É esse pagamento que fazemos que lhes dá para alimentar o exército e continuar a fazer a ocupação e a guerra. E, portanto, eu creio que é nestes pontos que nós devemos tocar e continuar a insistir, e, obviamente, isto deve ir a par com uma negociação diplomática e uma tentativa de solução pela paz, porque não há nunca uma guerra que se resolva com mais guerra. Nós temos que ajudar e não deixar o povo ucraniano sozinho, obviamente, com todo o apoio, não podem ficar abandonados, senão nem sequer há negociação possível, se o que estiver em jogo, se forem duas partes tão desiguais. Devemos sancionar, sobretudo nas áreas em que estamos a falar do que alimenta o regime, mas devemos continuar com um caminho de diálogo diplomático, político, porque de outra forma não vamos conseguir uma solução pacífica à vista. Marisa, falou sobre a transição energética e era algo que eu queria falar. Tendo em conta que existe uma dependência energética de muitos países da União Europeia, Portugal, felizmente, não é o caso em relação à Rússia, mas já algo que se tem falado já há muitos anos é que se deveria apostar mais numa forma sustentável de fazer essa tal transição energética. Visto que parece estar a demorar do lado europeu, Portugal deveria, tendo em conta agora que também está a receber o dinheiro do PRR, investir na sua própria transição energética e tornar-se autossustentável energeticamente? Bem, eu creio que o nível de interdependência que temos é complicado, mas é óbvio que sim, que os países têm que fazer o seu caminho independentemente dos atrasos que venham de qualquer lado. Nós não temos dependência do gás russo, porque a União Europeia achou por bem manter até agora Portugal e Espanha como uma espécie de ilha energética, e essa é a única explicação para a qual não temos dependência, é porque não há ligações, não há infraestruturas energéticas que nos liguem ao resto da União Europeia, e isso, neste caso, é positivo, não temos a dependência do gás russo, mas também é negativo em relação ao resto, ou seja, a União Europeia tem políticas energéticas muito contraditórias e muito concorrenciais entre si, e nós não temos ligação ao resto da União Europeia porque a França não deixa, porque tem o lobby do nuclear e, portanto, nós não podemos fazer nenhuma ligação que atravesse os Pirineus. E isso tem prejudicado muito os países da Península Ibérica no que diz respeito, por exemplo, ao escoamento das energias renováveis, daquilo que é a produção das energias renováveis. E portanto, enquanto não houver um milagre que permita fazer o armazenamento de toda a energia produzida, nós estaremos sempre numa situação em que, por falta de redes de distribuição, de proximidade, por falta de infraestruturas, por falta do que seja, não temos ligação energética e podemos ter um potencial enorme em relação às energias renováveis, mas não temos relação energética física com o resto da União Europeia. Mas, independentemente disso, como estava a dizer, nós precisamos sempre fazer o nosso caminho. Eu creio que a agenda que nós temos pela frente, combate às alterações climáticas, está muito atrasada e muito aquém daquilo que são os objetivos necessários, nomeadamente os que são definidos pelo painel intergovernamental das Nações Unidas, e, portanto, nós estamos muito longe de cumprir. Aliás, o que foi aprovado na União Europeia tem em vista uma redução das emissões de carbono em 55%, e quando os cientistas nos dizem que no mínimo 60%, portanto nós não vamos fazer a transição que é necessária para evitar o aquecimento global em mais 1,5 grau centígrado. E isso é, obviamente, pôr em causa toda a humanidade, e por isso os países têm que fazer o seu caminho, do ponto de vista da energia, do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista dos circuitos curtos de distribuição, do ponto de vista de tantas áreas de reconversão laboral, etc. E no caso de Portugal, eu creio que nós temos condições para poder fazer isso de forma independente e também articulada quando houver condições para ser articulada. E temos também que terem atenção que somos dos países da União Europeia mais afetados pelas alterações climáticas e por isso esse caminho tem que ser feito, eu diria, nos dois caminhos, e já não são suficientes não ficarmos à espera da União Europeia,
por um lado, mas por outro lado também insistir para que possa haver uma rede real europeia de cooperação desse ponto de vista que permita que as energias renováveis tenham um lugar fundamental no mercado da energia a nível europeu e que não fiquem sempre subsidiárias dos lobbies dos combustíveis fósseis, do gás ou do nuclear. E depois também há outra questão que me preocupa aqui, que é este isolamento também não nos tem tornado mais independentes dos combustíveis fósseis, porque nós não somos dependentes do gás russo, mas somos dependentes do gás liquefeito que vem dos Estados Unidos ou de outras paragens e, portanto, em relação àquilo que é a definição dos próprios preços da energia, num mercado completamente entregue às bolsas de valores e numa lógica completamente especulativa, e no que diz respeito também à nossa independência para termos uma transição energética mais em linha com o combate às alterações climáticas, enfim, tudo isso nós estamos numa posição ainda bastante frágil e acho que podemos fazer muito melhor e devemos fazer com ou sem PRR, porque estamos a falar de um investimento futuro e que é preciso fazer, e que é urgente fazer. E mesmo para os mais céticos, eu creio que a guerra na Ucrânia mostrou as nossas fragilidades do ponto de vista da política energética e, portanto, era bom que avançássemos todos juntos, mas o que pudermos avançar juntos, tudo bem, o que não pudermos, obviamente, temos que avançar por nós. Eu acho que a guerra na Ucrânia trouxe algumas evidências do que já tinha vindo a falar. É a nossa dependência energética, é a questão dos oligarcas. Mas nós em Portugal temos, aliás, um exemplo muito claro disso, porque o nosso endividamento externo, e nós estamos sempre com a opção da dívida, e porque de facto temos uma dívida elevada, mas depois o resto seria outra conversa. O nosso endividamento externo tem muito a ver também com a nossa dependência energética e a nossa incapacidade de sermos autossuficientes. E com este mercado especulativo, com o aumento dos preços, isso torna-se ainda mais evidente. Exato. E como estava a dizer, a questão dos oligarcas e dos paraísos fiscais, etc, etc. Acho que é uma coisa que já tem vindo a ser falada durante muito tempo. E depois, quando finalmente aconteceu algo grave que beneficia diretamente desses lobbies, parece-me que afinal acordaram todos e disseram infelizmente ainda não acordaram quer todos. Quer dizer, acordaram, mas quem acorda não são as pessoas que se calhar que deviam acordar. Ficam a meio do caminho porque pronto, é muito dinheiro e muito poder. Por falar em acordar, vamos para uma pergunta que eu faço. Eu, como indivíduo, tenho preocupo-me com o que se passa lá fora e com as notícias que chegam cá. Mas parece-me que as notícias que chegam a Portugal por vezes são escassas em relação a conflitos e problemas externos. E no que toca a esta situação da Ucrânia, da guerra ucraniana, as notícias chegaram com uma facilidade brutal às casas dos portugueses e acredito que o mesmo tenha passado em todos os países da União Europeia e todos os países ocidentais da cultura ocidental. Deveria a União Europeia e Portugal prestar mais atenção e prestar uma ajuda mais rápida e eficaz, tal como fez aos refugiados ucranianos, e bem, a outros povos, como os povos dos países africanos que estão a ser vítimas de agressões, ou no Médio Oriente, o caso da Palestina, a Arménia, etc. Deveria de haver uma preocupação geral da guerra, em todas as guerras e todos os povos que são afetados, porque parece-me que às vezes existem refugiados de primeira e refugiados de segunda. Claro que sim, nós aliás temos suscitado essa questão e esse debate aqui muitas vezes, porque é preciso dizer que em relação aos refugiados da Ucrânia,
houve um aceleramento de procedimentos e uma flexibilização desses mesmos procedimentos para que pudesse haver uma resposta em tempo imediato e para que as pessoas que fogem à guerra e no desespero pudessem ter o acolhimento. Houve solidariedade por parte dos vários países da União Europeia, houve verbas disponibilizadas, houve flexibilização dos mecanismos de registro de asilo que permite que os refugiados que venham possam se integrar nos países de acolhimento, incluindo possam ter acesso a uma coisa tão básica e tão digna como a procura de trabalho, e tudo isso é bom, tudo isso é positivo. O problema é que, e isso é o que temos dito várias vezes, o problema é que o que isto vai mostrar é que há uma política de padrão duplo e que há muita hipocrisia à mistura, porque aquilo que nos disseram nos últimos anos todos em relação a refugiados e imigrantes da África subsaariana, ou em relação a refugiados palestinianos ou sírios ou líbios, é que não havia capacidade e que não tínhamos condições para receber. Mostrou-se em 2, 3 meses que sim, que a capacidade existe e que as condições para receber existem, mas depois há aqui uma linha divisória, que é uma linha divisória preocupante, que é a de haver um entendimento do valor da vida e dos direitos humanos diferenciado em função da origem de quem nos procura. Eu não me esqueço, até porque trabalhei muitos anos sobre isso e em proximidade dos refugiados resultantes do conflito da Síria, das mais de 20 mil pessoas, quase 30 mil pessoas que morreram no Mediterrâneo, das que estão registadas, morreram muitas mais seguramente, dos maus tratos do ponto de vista humano e da dignidade desses refugiados em países como a Grécia ou a Itália, e a falta total de solidariedade da União Europeia em relação a eles. Continuam a morrer no Mediterrâneo, continua a haver este problema, mas parece que deixou de existir, e por isso, obviamente, eu creio que a forma como estamos a atuar em relação à Ucrânia está correta, mas se não alargarmos a todos, isto coloca-nos problemas seríssimos do ponto de vista da consideração dos direitos humanos e daquilo que são os nossos compromissos internacionais. E é a altura, creio eu, de haver um reconhecimento por parte das maiorias que assim decidiram, de que há uma dimensão profundamente racista em tudo isto, e uma dimensão em relação à qual eu creio não podemos pactuar. E, portanto, o que nós temos feito aqui, e temos apresentado propostas neste sentido, é que as medidas que foram aplicadas em relação a refugiados ucranianos sejam alargadas a todos os refugiados que procuram a União Europeia. E infelizmente isso não está a acontecer, e à medida que o tempo passa, eu creio que se vai tornando mais visível ainda esta hipocrisia. Nós não estamos a falar de países tão distantes assim, a Síria é muito aqui, a Líbia também, a nossa base comum do Mediterrâneo, os países da África subsaariana também não estão tão longe assim. E de facto é difícil encontrar outra explicação que não seja uma identificação identitária que viola em todo o sentido aquele que são os princípios básicos dos compromissos que assumimos internacionalmente de preservação da dignidade humana e de proteção dos direitos humanos. E isso não está a acontecer, como disse, nós temos trabalhado muito no sentido de apelar a que haja um entendimento cabal da situação de todos os refugiados, que não podemos discriminar e escolher quem vive e quem não vive em função da cor da pele, ou do sítio de onde vem, ou da religião que tem, e eu creio que essa é uma das realidades que vem mais de cima com o conflito na Ucrânia, é que nós de facto temos tratamento completamente desigual em relação às pessoas que nos procuram. Isso não é bom para ninguém, para nós não é bom obviamente para as pessoas que estão todas elas a viver situações muito traumáticas e precisam do nosso apoio, do nosso auxílio, e exige respostas públicas à altura, que não têm existido, mas de facto nós que estamos confrontados ao espelho neste momento com aquilo que tem sido a hipocrisia e os duplos padrões das instituições europeias e dos países europeus, que foram tão pouco solidários com outras vagas de refugiados e de migrantes,
e que abriram muito poucas cotas e que agora se percebe que havia condições para receber da mesma maneira que recebemos os ucranianos, e ainda bem. Portanto, estamos aqui perante dilemas quase, não apenas de natureza política e ética, mas quase de natureza moral, não é? E isto é das coisas que mais me custa a aceitar, e não é porque estejamos a fazer mal agora, estamos a fazer bem pela primeira vez em tantos anos, mas devemos fazer bem em relação a toda a gente. Portanto, nós temos que reconhecer que há aqui uma abordagem profundamente racista, não podemos pôr paninhos quentes, não podemos tentar disfarçar o que é que se está a passar, porque de facto a única variável no meio de fenómenos semelhantes, que são de guerra, de destruição, de vidas que se tentam salvar, a única variável é mesmo a origem de cada uma das pessoas que nos procura, e portanto, se nós tratamos diferentemente em função da origem, estamos a ter obviamente um comportamento profundamente danoso para o futuro da nossa condição e da nossa posição no mundo em relação à defesa dos direitos humanos e da dignidade. E isso é fundamental prestarmos atenção, e eu creio que as maiorias institucionais que não têm permitido que haja essa resposta e que agora permitem, devem ser confrontadas também com essa contradição. E têm que vir dar explicações porque é que não alargamos a toda a gente, porque estamos a falar, obviamente, de fluxos que, objetivamente, não põem em causa nada da União Europeia e que nós temos capacidade de aceitar e de receber, e se não foi feito foi por falta de vontade política. Marisa, penso que ainda tem mais um bocadinho de tempo para fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta mais sobre um contexto interno de Portugal, um comentário. Nós fomos confrontados com uma notícia, no meu ponto de vista, desagradável, que foi a tentativa de penalizar os médicos que tivessem pacientes que tivessem interrupção voluntária da gravidez, e tivemos um comentário da ministra bastante insensível, que comparou o aborto com fumar. E gostava de pedir um comentário da Marisa a estas declarações que me pareceram um bocado arrogantes, talvez. Bem, eu acho que nós acho que já estamos em altura suficiente para começar a achar que tratar as mulheres como seres humanos de pleno direito é uma coisa banal em qualquer democracia e que deve ser tida em consideração. E de facto esta abordagem é absolutamente paternalista em relação às mulheres. Creio eu, a desconsideração sobre o próprio termo gravidez involuntária ou indesejada confunde tudo isto, porque se uma mulher tem que recorrer a uma interrupção voluntária da gravidez por uma gravidez indesejada, falo em circunstâncias quase sempre extremas, e eu acho que não ter noção disso e tentar penalizar quem procura salvaguardar dimensões fundamentais do seu direito ao seu corpo, desde logo, mas também questões de saúde pública, e aqui também estamos a falar de dignidade, confundir isso com um indicador de atividade médica, eu acho que é muito ofensivo. Não apenas para as mulheres, mas para os próprios profissionais de saúde, que seguramente sabem lidar bem com estas situações e que se deparam com elas e que procurarão dar auxílio sempre que é requisitado e que é necessário, e portanto acho que já não estamos em tempo disso. A interrupção voluntária da gravidez legal em Portugal não significou, como está mais do que provado, um aumento do número de abortos, mas significou sim um aumento significativo da qualidade de vida, da saúde pública, e uma redução muito grande dos riscos associados aos abortos clandestinos, e portanto acho que estamos num bom caminho, não vale a pena inventar nem
nem de certa forma, direta ou indiretamente, creio eu que ofender direitos que foram conquistados e que demoraram tanto, e portanto acho que já há um recuo nessa matéria, e ainda bem, porque nunca fez muito sentido estar considerado à partida. E com isto nós vamos acabar mais este episódio. Quero agradecer mais uma vez à Marisa pela disponibilidade. Obrigada. Por responder às minhas questões de forma clara e de esclarecer e informar todas as pessoas que nos vão ver. Quero agradecer a todos pelo apoio que nos têm dado. Vemo-nos num próximo episódio e até lá, adeus. Obrigada.